paz do Senhor Jesus. Nós estamos com a pré-aula para a lição de número 11 de junho de 2023, que é o segundo domingo de junho, dia do pastor. O título dessa lição é Os prejuízos da mentira na família. Texto áudio. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. A verdade prática nos diz que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Em Levítico, capítulo 19, versículo 11, ali nós temos um mandamento. Então, não mentireis. E a mentira viola esse mandamento de Deus. Quer conferir aí? Levítico 19, 11. Os objetivos da lição nós vamos passar daqui a pouquinho, porque nós vamos agora para a verdade prática, que diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Gravou aí? Então, a leitura bíblica está no livro de Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis, aí está a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Esta lição, querido professor, amado e dileto aluno, nos traz uma reflexão pertinente de como nós devemos lidar nesses últimos dias com esse tipo de acontecimento, essa situação. Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, observamos aqui, a igreja primitiva foi atacada por Satanás por meio de um instrumento que é capaz de levar à destruição, muita destruição, vamos dizer assim, para as relações humanas, a mentira. Em João 8:44, está escrito que o inimigo de nossas almas é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. O capítulo 5 de Atos apresenta Ananias e Safira, que ao momento de entregar a oferta voluntária, eles retiveram parte daquela oferta e trouxeram como se fosse um todo, como se fosse o total, então mentindo. Essa história foi marcada negativamente pela mentira que este casal proferiu no início da igreja. Então foi realmente um acontecimento muito horrível. Ao longo da história, a igreja, após ali o Pentecostes, no livro de Atos, a igreja tinha aquele sentimento amoroso, de partilha,
a respeito dos pobres ali da região, não só de Jerusalém, mas os pobres que chegavam às suas necessidades. Então a igreja tinha esse cuidado, tinha esse amor. Então, para os necessitados terem assim suas necessidades supridas, a igreja administrava aquelas doações, aquelas ofertas e não deixava nada faltar. Então, nesse contexto, Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja, porque primeiro houve ali um homem chamado Barnabé que vendeu a sua herdade e trouxe ali aos pés dos apóstolos a sua oferta de amor, trouxe aquela oferta toda. Então, aqui o comentarista, o pastor Elienay Cabral, ele fala que Ananias e Safira se deixou levar pela inveja e o desejo de chamar a atenção para si. Por isso mentiram contra os apóstolos e contra a igreja. Nessa lição estudaremos a respeito dessa mentira que trouxe tantos prejuízos e hoje ainda traz, tanto no seio da igreja quanto no seio familiar, em qualquer relação humana, a mentira é um desastre. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Uma conversão duvidosa. Vamos observar aqui Ananias e Safira. As atitudes daquele homem e daquela mulher não revelam ali uma transformação de vida. Não havia ali um caráter consolidado, um caráter cristão. Eles vieram mentindo para o ministério, para os apóstolos. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, eles não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados, como está escrito ali em João capítulo 3, do versículo 3 ao 7, onde fala sobre a conversão, o nascer de novo, né? A regeneração pelo Espírito Santo. Então, a comunhão da igreja de Atos é uma comunhão excepcional. Os apóstolos, os cristãos, e havia aquela partilha, e esse casal falhou, trazendo essa mentira e pagou realmente com um preço muito alto, ou seja, com as suas próprias vidas. Observe aqui que a igreja ela tinha uma marca, é a marca da ajuda mútua, da compaixão, da comunhão. Então aquele dinheiro ajudava os pobres que necessitavam ali de se manter, porque era muito difícil realmente. E eles administravam aquele dinheiro para manter aqueles irmãos alimentados, né? Eram muitas coisas que tinham necessidade, então precisavam de recursos. Agora observe aqui, quando a mentira e o engano enchem os corações, cheio do Espírito Santo, incisivo e com autoridade espiritual, Pedro disse a Ananias. Observe o que ele disse. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber o que havia acontecido com seu esposo. E no versículo 9, parte A, por que é que entre vós vos concertaste, quer dizer, combinaste para tentar o Espírito do Senhor? Então, irmãos, havia ali um conluio e um acerto para que eles retivessem parte daquela herdade, daquele dinheiro que foi vendido à propriedade,
e entregasse aquela outra parte como se fosse um todo. Então era uma mentira. O problema da mentira dentro da família, porque o tema de nossa lição é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Relacionamentos em família. Então vamos ver aqui o peso da mentira, o problema da mentira dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas, da igreja, dos irmãos, sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade. Então, mentindo. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana, como seja a mentira. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, seja esposo, esposa, filhos ou filhas, outros membros da família, usem de mentira e fazem isso um estilo de vida. O apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses 3, versículo 9. Então, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e esse se opõe à carne para que não façais ou não façamos o bem, né? Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios e tantas coisas ruins, tudo que é da carne. Espera-se que isso seja crucificado, vícios da alma, etc. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte o diabo, o inimigo das nossas almas, que é o pai da mentira. João 8, 44 e 45. Então, se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Finalizando aqui a nossa lição, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Vamos ter cuidados com essa questão moral em nossos lares, quando se permitem certos defeitos morais, né? Então, a prática da mentira, fingimento, hipocrisia, isso é horrível. E a família que permite isso está fadada ao fracasso. Então, não deixe o inimigo minar a tua família, a tua casa. Procura urgentemente fechar essa brecha para que a mentira seja lançada fora, o fingimento, a hipocrisia, e seja o que for que venha minar o bom relacionamento familiar. Eu quero fechar essa lição aqui dizendo o seguinte, que é necessário estabelecer uma camada de proteção familiar na família cristã contra esses instrumentos malignos. É a oração, é a palavra de Deus, é o falar a verdade, é o compromisso com Deus, é o temor ao Senhor, é a nossa vida diária com Cristo em nosso lar, o culto a Deus. Então, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências muito graves, gravíssimas por causa disso. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor caminho. Tá certo? Andemos na verdade porque está escrito. Jesus disse, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem está em Cristo anda na verdade. A todos nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Se Deus em Cristo nos permitir, estaremos aqui de volta. Essa lição de adultos, ela é maravilhosa para a nossa meditação e para nosso conhecimento bíblico
teológico, espiritual, para obedecermos mais e mais ao Senhor nosso Deus. A todos nosso muito obrigado e até uma próxima lição. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome por tudo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Assim nós te louvamos por mais esta rica oportunidade, por mais uma lição para a classe de adultos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos a tua bênção e já te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. A todos nosso muito obrigado.